Bom dia, mais uma palavra abençoada para a nossa edificação, e eu trago o livro de Isaías 6, versículo 8, em especial. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém por essa palavra abençoada? E esse versículo ele descreve o momento em que o profeta Isaías se oferece para a missão que Deus lhe propõe. Deus pergunta quem irá por ele, e Isaías responde prontamente: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu convido os irmãos, a ler todo o contexto, ler todo o livro, que explica, tudo que aconteceu, tudo de tão tremendo, de sobrenatural que acontece, no decorrer desse livro. É uma passagem sempre, muito impactante. Nos ensina muito, nos traz muitos ensinamentos, Mas eu quis frisar nesse versículo em especial, E o que significa eis-me aqui, envia-me? Porque muitas vezes, no momento de quebrantamento, eu mesmo, várias vezes, apesar de que eu, graças a Deus, eu falei em momento de quebrantamento, eu me entreguei, eu falei para o Senhor também, eis-me aqui, e estou passando por todo o deserto, por toda a forja, e continuo dizendo, porque hoje eu estou com meu coração, mais agradecido ainda por tudo que eu tenho vivido, então eu quero realmente mais de Deus, Mas o que significa eis-me aqui, envia-me a mim? Significa ter um coração pronto a obedecer, mesmo que nem sempre vai ser fácil, nem sempre, ou agradável. E muitas vezes, na maioria das vezes, os nossos planos não serão os do Senhor. E eu posso dar um exemplo do meu ex-me aqui. Eu casei minha filha, que eu tenho uma filha de 25 anos, então eu falei, agora eu vou entrar para a faculdade, vou comprar minha moto, eu vou ver minha vida, vou passear, vou viver tudo que eu não fiz, porque eu tinha que trabalhar muito para pagar a faculdade da minha filha, Enfim, só que esse era o meu plano, mas eu tinha já falado eis-me aqui para o Senhor, e não era o plano dele. Então, quando eu disse eis-me aqui, o Senhor falou, ok. Deus começou a, cumprir com o propósito que ele tem para a minha vida. E o que aconteceu? Eu desci as águas, engravidei aos 46 anos de idade, e hoje, o meu ex-me aqui do Senhor, eu estou com uma bebê de 1 ano e 11 meses, vivendo totalmente voltada para o Senhor, para aquilo que ele me entregou, que é cuidar da minha casa, cuidar da minha filha, e a palavra, propagar a palavra dele. Então, a gente tem que estar preparado para isso, que os nossos planos, na maioria das vezes, não são os planos de Deus, e quando a gente fala eis-me aqui, ele começa a agir na nossa vida, E foi o que aconteceu com Isaías, Ele entendeu isso, mesmo já sendo profeta, ele foi além daquilo que era confortável para responder ao chamado de Deus. Então, na maioria das vezes, Deus vai nos tirar da zona de conforto. Deus vai realmente nos preparar, nos capacitar, nos forjar, para que a gente realmente cumpra com aquilo que Ele tem para a gente, E aí vem a parte tem a redenção e o perdão, Porque nós somos falhos e pecadores, precisamos ser perdoados, E a brasa viva, ela representa a purificação e o perdão de Deus, Mostrando que Deus está disposto a usar aqueles que reconhecem as suas falhas, que também foi o que aconteceu comigo. Eu sempre fui falha e pecadora, Eu vivia no mundo, eu pertencia ao mundo, Até então, Então, Deus, Ele está disposto, Mas o primeiro passo é o nosso, é o que diz, Deus está à porta e bate. Ele não arromba, Ele não força, Ele não entra pela janela. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos dar o primeiro passo para que Ele venha realmente atuar em nossa vida.
né? E aí vem a parte da transformação, né? A experiência o transforma, levando a reconhecer a sua própria inadequação e a se dispor a servir a Deus. Então, quando a gente se entrega, né, cheio de falhas, pecados, vem todo aquele processo que eu venho postando nos vídeos anteriores, de arrependimento, de perdão, né, de purificação. Deus vem nos capacitando. No meu caso, Deus fez como fez com Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Então, quando eu engravidei, Deus me tirou do meio da minha família. A minha família é aquela família tradicional que vai passando, as coisas vão passando de pai para filho. Então, onde a gente vivia era uma fazenda de café da bisavó, né? E aí passou para os netos, foi passando e cada um foi construindo a sua casa. Então, assim, basicamente a família do meu pai morava, né? Toda nesse quintal. E aí, Deus, né? Os que foram se entregando a Deus, Deus foi tirando, porque Deus queria nos tratar, nos capacitar. Então, a primeira coisa que Deus faz, primeiro de tudo, se prepara, Ele vai te tirar da sua zona de conforto, que é onde eu tinha tudo, papai e mamãe, né? Meus irmãos, tinha, né, a casa toda certinha, né? Mesmo eu trabalhando e sendo independente, mas tinha aquela proteção paternal. E primeira coisa que Deus fez, sai da sua terra e da sua parentela. Me colocou numa outra cidade, num lugar onde eu não conhecia ninguém, um lugar totalmente estranho, não sabia andar, não conhecia as pessoas. E imagina, né? Com uma criança, né? Fiz cesárea, não tive rede de apoio. Então foi algo assim que Deus realmente, Ele me mostrou assim a minha capacidade. E agora, finalmente, Ele me ensinou a dependência, a depender totalmente dele, que foi esse período mesmo de total escassez, porque eu saí do trabalho em 2022, né? Até um certo ponto, né? Eu tinha o recurso da rescisão, depois eu vendi a moto, mas acabou tudo. E foi um momento em que eu realmente, foi a prova, é a prova que eu estou vivendo, de você colocar o pé e Deus colocar o chão. É um momento realmente de viver por fé, sabe? De você realmente não ter recurso nenhum. E eu vou trazer mais um testemunho, né? Que quando você também se entrega de verdade, você vive mesmo em Deus, você vê Deus agindo na sua vida diariamente. E foi interessante que domingo, algo assim, simples, mas que eu quero trazer assim a grandeza de Deus, do cuidado de Deus. Domingo eu não tinha recurso nenhum. Eu tinha, eu acho que R$2, R$3 na minha conta, né? E a minha menstruação desceu. E eu olhei assim e falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro. E eu estava também sem absorvente. Eu falei, meu Deus, peguei a fraldinha da minha filha, né? Coloquei e orei. Senhor, eu não tenho recurso. Amém. Fui dormir, porque você também precisa descansar no Senhor. Você entrega a peleja para Ele e descansa. E no sábado, uma colega, né, uma irmã, também me pediu para interceder, ajudar ela em oração por uma mãezinha que está com a bebê no hospital. Amém. Eu orei por aquela mãezinha, né, todos os dias, né, à noite e tudo. Olha, gente, é tremendo. Ontem, para honra e glória do Senhor, eu recebi um Pix. E eu olhei aquela notificação e falei, gente, eu não conheço essa pessoa. É uma pessoa estranha que me enviou um Pix, não entendi. E vocês acreditam que foi a mãezinha que tá lá no hospital com a filhinha dela que me enviou esse Pix? E detalhe, gente, ela não me conhece. Ela não me conhece. Foi Deus que colocou no coração dela. Então é assim que Deus age. Quando você entrega a sua vida a Deus, Ele cuida de você em cada detalhe. Então não falta a provisão, não falta o maná, é diário, sabe? Eu faço esse convite aos irmãos que venham conhecer esse Deus maravilhoso, abençoador, sabe? Mas que tudo depende de nós. Que você também possa, assim como eu, dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me. E que você realmente entregue-se de todo o coração, independente das circunstâncias. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia abençoado, essa oportunidade de estar aqui compartilhando mais essa palavra com os irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos conceda um dia cheio da Tua presença, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.